Boa noite, senhores professores, os queridos amigos da turma 3000, senhores pais, familiares, senhoras e senhores. Vou pedir licença igual uma vez, eu não tenho a experiência dos nossos professores, também escrevi um discurso para não dar erro. Fui incumbido pelos meus queridos amigos para elaborar esse discurso aos mestres. Antes de mais nada, congratulo os professores Luiz Alberto, Leonir, Denise, os quais são justamente homenageados essa noite. Meus mais sinceros parabéns. Decidi elaborar meu discurso fazendo um apanhado desses 5 anos de convivência com os nossos respeitáveis professores. Em 2008, a turma 3073 de Direito da UEL começou a fabricar suas pérolas no anexo do César, conhecido como Casa da Barbie. Logo no primeiro dia de aula, um senhor de idade um pouco avançada entra na sala. O professor José Flávio, de Sociologia, foi o primeiro a lecionar para a nossa turma, mas foi uma aula breve. Logo os veteranos chegaram comunicando do trote que nos aguardava. Com o tempo percebemos que José Flávio tinha habilidades incomuns. Quem não se recorda dos escritos amarelados que o professor levava em sala? Alguns diziam que eram papiros escritos pelo próprio Karl Marx. Mais do que isso, sua lousa, ao contrário do que se previa, começava da direita para a esquerda. O primeiro ano estava só começando. Ainda tivemos aulas com professores Hercias, Marília, Ana Cláudia, César Bessa, Rosane, professora Vilma, que deixava todo mundo desesperado nos seminários, professora Sandra de Economia, professor Gelson. Mas logo as matérias introdutórias passaram e o direito começou a aparecer com maior força no segundo ano e começou a aparecer com a lenda Campanelli. Professor que dizia: "Eu tenho a pauta." Também dizia: "A reprovação é certa." Porém, uma das frases mais marcantes do professor Campanelli não se realizou para nossa sorte. Ele dizia que a nossa formatura aconteceria apenas em 2016, o ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, formatura olímpica, dado o número de alunos que ele pretendia reprovar. Mas tudo deu certo. Todos conseguiram, capengando ou não, a aprovação na mais temida matéria do segundo ano. Aliás, foi no segundo ano que tivemos aulas com Fábio Benfatti, João Luiz Esteves, professora Patrícia e, claro, Direito Penal como homenageado Leonir Batista, que depois, já no 4º ano, retornou para a cadeira de processo penal. Data velha, professor Leonir. O senhor é disparado aquele mais lembrado pela turma. Seja pelo conceito do crime de rixa, aquele no qual você bate e apanha sem saber de quem. Seja pelo seu jeito peculiar de lecionar, trazendo inclusive jurisprudências em retalhos de papel. Deixamos o segundo ano e avançamos. Já no 3º ano, outra homenageada marcou nossos dias. A professora Denise, verdadeira mãezona da turma, lecionava com carinho e muito amor. Além de aconselhar os alunos como ninguém, sem dúvidas, devemos levar seus conselhos para o campo profissional e para toda a vida. O 3º ano teve algumas outras lendas da UEL. Professora Carla Bonomo e seus seminários, professora Temes, professora Nélia, que está aqui, professora Maria de Fátima Garbuio, que eu tenho a impressão que não tinha muita peculiaridades aí com tecnologias, professor Pedro Marcondes, na época que foi delegado, contando suas histórias. O 3º ano foi recheado de mestres. Passamos da metade do curso, e no 4º ano a estrela foi outro homenageado, o professor Luiz Alberto, temido por suas provas, mas amado pelo seu jeito jauense de dar aula. Além do conteúdo, o professor Luiz Alberto deixou sua marca especialmente pelo seu jeito de falar. Aliás, pelo menos umas 4 pessoas das salas tentavam imitá-lo. Até chegaram a imprimir uma lista com 12 páginas de palavras típicas do professor Luiz Alberto. Ou seja, aquelas terminadas com "dade". Por exemplo, faculdade, qualidade, constitucionalidade, processabilidade e tantas outras.
Nesse mesmo quarto ano, além do nosso querido Luiz Alberto, tivemos o prazer de ter aula com o juiz Reginaldo Melhado, o advogado Carlos Milanês, que depois foi substituído pelo professor Cláudio. Também tivemos o repeteco de Rosane Cachapuz e Leonir. Não poderia esquecer das queridas professoras do IAJ, as quais lecionaram a prática jurídica tanto no quarto como no quinto ano, inclusive aqui representadas pela professora Márcia Teixeira. Pois bem, ano passado chegamos ao quinto e último ano da graduação. A sala se dividiu em duas, mas continuamos com seminários em direitos autorais e patentes, direito tributário, previdenciário com a lenda Queiroz, aulas de prática, EAJ, medicina legal e, claro, filosofia do direito. Quem é que não sabe o que é ontognoseologia do direito? Não é devaneio quando o guia do estudante afirma que o curso de Direito da UEL é um curso 5 estrelas. Não erra a Folha de São Paulo em dizer que a UEL está entre as 25 melhores universidades do país. Mais do que isso, para a nossa área, o nível de aprovação no temido exame da ordem fala por si só. E a UEL tem aprovações recordes, especialmente nessa gloriosa turma 73-3000. Esses números mostram a grandiosidade do trabalho que vocês, professores, estão executando. E nós, alunos, reconhecemos o esforço e a dedicação dos senhores. Vocês, professores, compõem um grupo de formadores de opinião, sobretudo vocês, professores do curso de Direito. Mais do que teses, argumentos, fundamentos, vocês lançam seus olhos para o amanhã desse país. Formam advogados, juízes, promotores, defensores públicos, todos com grandes responsabilidades diante dos incontáveis desafios do Brasil. Vocês compõem o grupo de intelectuais que liderou o retorno da democracia e o fim do arbítrio. Apenas para citar um exemplo, o então presidente do Diretório Central dos Estudantes, Reginaldo Melhado, hoje juiz do trabalho e professor da UEL, corria no calçadão da universidade espalhando ideias e ideais, em uma época que os professores universitários lecionavam com cuidado e muitas vezes censurados. Não é demais lembrar o que Miguel Reale já dizia: a vida do direito é o diálogo da história. Porém, aquele momento ficou para trás. Hoje, vocês, professores, podem lecionar sem medo da censura. O professorado passou por momentos difíceis. Ainda hoje enfrenta um sem número de desafios da própria carreira. Mas quem leciona faz disso o seu sacerdócio, muitas vezes abrindo mão de outros trabalhos que lhe trariam maior satisfação financeira, apenas pelo prazer de ensinar. Por fim, eu quero deixar uma frase bastante marcante, que a meu ver caracteriza o ensino que nós tivemos nesses 5 anos de graduação em Direito. Dizia Eduardo Couto, consagrado processualista uruguaio, que teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. É exatamente isso que vocês nos ensinaram. Tenham certeza de que o trabalho de vocês foi cumprido e agora estamos prontos para multiplicar ideias, solucionar conflitos, atuar pela justiça e pelo bem do Brasil. Parabéns a todos os professores da UEL, muito obrigado.